Beleza, galera. Vai começar a gravar. Tá gravando. Pessoal, primeiramente aí, boa noite novamente a todos aí. Agradeço pela presença aí. Todo mundo, espero que todo mundo esteja bem, tá? Cuidando também da galerinha que tá na zona de risco. Não saia de casa por enquanto. Só vai sair para ir para a faculdade, viu? Belezinha? Então, o que que hoje nós vamos conversar? Pessoal, precisamos aqui falar hoje, dentro daqui da introdução da teoria do crime, tá? Nós estamos dentro da matéria, coloca aí, teoria do crime, beleza? E aí nós precisamos falar aí dessa introdução, e especialmente dentro daí do subtópico, coloca aí, conceito de crime. Esse conceito de crime, coloca aí, estamos com a matéria, teoria do crime, introdução, viu? Segue aí, segue o pai. Introdução, e vamos falar aí do conceito de crime. E aí, professor, qual que é o conceito de crime? Então, coloca na cabecinha de vocês aí. Esse conceito de crime, coloca aí, esse conceito de crime, ele vai variar. Ele vai variar conforme, coloca aí, ele vai variar conforme o critério que se adota, tá? Ele vai variar conforme o critério que se adota. Professor, qual é o critério? Calma, devagar, segura, vem com o pai. Temos 3 critérios que nós vamos estudar aí, ó. 3 critérios que nós vamos ter que estudar. E é esses critérios que vai definir aí, para cada critério desse aqui, vai ter um conceito de crime. Você entendeu? Então, o conceito de crime, professor, o conceito é fixo? Não, o conceito não é fixo. O conceito é o quê? Ele é variável. Coloca aí, ele é variável. E aí? Por que ele vai variar? Porque ele vai variar. Ele vai variar dependendo do critério que foi adotado. Beleza? Ó, tá vendo aí? Acho que é para cá que eu vou ter. Para cá que eu vou apontar. Tá aí, ó. Ó, temos o critério. Coloca aí, o critério material. O outro, critério legal. E outro, critério formal, analítico ou dogmático. Beleza? São esses 3 critérios aí, que cada critério desse aí vai ter um conceito de crime diferente. Ok? Belezinha? Então vamos. Então nós vamos estudar um por um. O primeiro critério. Calma, professor. Não tem calma. Vamos embora. Acelera, pai. O primeiro critério, coloca aí. O primeiro critério é o critério material. Coloca aí. Primeiro critério é o critério material ou substancial. Beleza? Primeiro critério é o critério material ou substancial, também chamado. Tá? E aí? Pessoal, para esse critério, olha o seguinte, para esse critério, coloca aí. Qual que era o conceito de crime? Para o critério material, o conceito de crime seria o quê? Coloca aí, ação ou omissão humana, que lesa ou põe perigo, ou expõe, né, a perigo de lesão, bem jurídico, penalmente tutelado. Ô, produção, solta a luz lá. E já aproveita, produção. Também tem produção? Minha filha que tá aqui. E traz aí um energético aí. Então, temos aí, volta. Esse Bruce é louco. Ei, o critério material, coloca aí, critério material, que seria o quê? Crime. Que para o critério material, crime seria ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão, um bem jurídico penalmente tutelado. E esse critério, pessoal, coloca aí, esse critério, ele vai levar em conta, coloca aí, a relevância do mal produzido, tá? Ele vai levar em conta a relevância do mal produzido. Você está entendendo que aqui, nesse critério, ele está pegando, olha aqui, está até grifado de azul aí, ó. Ele está pegando ação ou omissão humana, tá? Esse critério vai depender da ação ou omissão humana, obrigado, produção, que ela lesa ou expõe
a perigo de lesão, um bem jurídico penalmente tutelado, tá? Então, olha aqui, ele é o quê? Ele é uma ação humana, e aí ele vai levar em conta o quê? A relevância, coloca aí, relevância do mal produzido. E aí, pessoal, quando se leva a relevância desse mal produzido, não pode incriminar qualquer conduta. E nós falamos isso lá em princípio, lembra? Não pode se incriminar qualquer conduta no direito penal, lembra? Lembra? Já vamos falar. Coloca aí. Lembra que nós falamos lá em princípio, tinha um princípio que nós conversamos na aula de princípio, que chamava como? Lembra? Olha aqui. Lá no direito italiano, esse critério material chamado, coloca aí, isso é título de conhecimento. Lá no direito italiano, esse critério material é entendido, aqui é Freud, faz duas coisas ao mesmo tempo. É entendido, coloca aí, como fator de legitimação. Então, esse critério material, lá no direito italiano, é um critério, coloca aí, é entendido como um fator de legitimação do direito penal. Fator de legitimação. E aí, esse fator coloca aí, fator de legitimação do direito penal lá no direito italiano, ele está ligado, lembra um princípio que nós temos aqui, está ligado diretamente para o princípio da intervenção mínima. Lembra lá na aula de princípio que nós falamos desse princípio da intervenção mínima? Que o direito penal brasileiro não podia incriminar qualquer conduta? Lembra? Que até eu dei o exemplo que queria incriminar a pessoa sorrir por 10 segundos seria crime. Lembra? A pessoa sorriu por 10 segundos é crime. Podia? Não. Por quê? Porque ele só pode incriminar o quê? Os bens jurídicos que está na Constituição Federal. Tais como os bens jurídicos mais relevantes. Qual? Liberdade, a vida. Aí, ó, Tatiele, entra, senta lá no fundo, viu? Chegou atrasada, senta lá no fundo. Atrapalha. Ó, e aí é o seguinte, lembra? Então, esse princípio da intervenção mínima do direito penal nosso, brasileiro, não podia incriminar qualquer conduta. Qual conduta que podia incriminar? Só os bens jurídicos mais importantes, tais como liberdade, integridade física e a vida. Lembra? Então, esse princípio nosso aqui, esse critério material, o princípio da intervenção mínima, coloca aí. E esse critério material estão umbilicalmente ligados, porque essa ação e essa omissão humana, ela não pode ser incriminadora de qualquer conduta. Coloca aí. Não pode. Rapaz. Ó, live bombando. Segura. Pessoal, aproveita, tira a fotinha aí, viu? Posta lá, marca lá a coordenação. Ave, tá bombando a live, põe lá. Entendeu? Ave, pôs embaixador, detonou. Ihu, é nóis. Bora. Então, lembra? Então, esse critério, o que eu quero falar? O critério material, ele leva em conta ação e omissão humana. Tá? E essa ação e omissão humana, ela tem que lesar ou expor a perigo de lesão bem jurídico penalmente tutelado. Pessoal, volta aqui. Olha pra cá. E o que eu quero falar por enquanto? Ó, esqueçam por enquanto, eu falei aqui, ó, ação, omissão humana. Esqueça por enquanto, coloca lá embaixo, a pessoa jurídica. Esqueçam por enquanto a pessoa jurídica. Tá? Lembra? Lá no nosso aula de princípios, como nós falamos do princípio da reserva legal. O que é isso, princípio da reserva legal? Lembra? Lembra do princípio da reserva legal? Que para o direito penal está reservado só um tipo de matéria penal. Lembra? Reservado para o direito penal, para quem faz o direito penal também. Princípio da reserva. E aí... E junto, né? Ele pode atender, tá? Ele pode atender o princípio da reserva legal, mas não pode deixar de atender o princípio da intervenção mínima. Ó, esta aqui pode ser matéria penal, mas tem que ter uma lesão
mínima. Lembra? Então tem que conjugar. Não basta ter o princípio da reserva legal, você criar uma lei penal que incrimina um determinado bem jurídico, mas esse bem jurídico, ele tem que ser, coloca aí, ele tem que ser um bem jurídico de extrema importância. E aonde que encontramos ele? Esses bens jurídicos que o direito penal ele busca, ele sempre vai buscar tutelar, está onde, pessoal? Nossa aula de princípio. Lá na Constituição Federal. Tá? Então, o que eu quero que vocês guardem desse critério material? Esse critério material, crime, para o conceito de crime do critério material, que leva em conta a matéria, coloca aí, é ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico penalmente tutelado, tá? Esse conceito leva em conta, então, uma relevância do mal produzido. Então, o ser humano, na ação ou omissão, ele tem que lesar um bem jurídico ou expor a perigo. Que, no caso, pode ser expor a perigo um bem jurídico. Certo? Ele pode lesar, ou a conduta dele é lesar, ou pode até tentar. Entendeu? Então, volta aqui. Então, tem que levar em conta, coloca aí, a relevância do mal produzido, tá? E essa conduta, coloca aí, essa conduta, ela tem que ser no mínimo aí, uma conduta de um bem jurídico. Você tem que praticar uma conduta contra um bem jurídico aí, no mínimo, relevante, tá? Não pode ser qualquer bem jurídico. E aí você puxa, professor, mas qual bem jurídico? Princípio da intervenção mínima, tá? Nós temos que ter aí, tem que trazer conjugado o princípio da intervenção mínima. Tá? Belezinha? Dúvidas aí, pessoal? Vou falar, as dúvidas vão deixar lá para o final. Belezinha? Guarda a nota aí, qualquer coisa, mas acredito que não tenha dúvida não. Tá? Então, critério material, crime é ação ou omissão humana que lesa ou expõe perigo de lesão um bem jurídico penalmente tutelado. E aqui, ação humana, eu quero que vocês anotem lá a observação, coloca a observação. Ação ou omissão humana pode ser praticado também pela pessoa jurídica, olha aqui, no crimes ambientais. Tá? Aí, professor, você falou humano e a pessoa, estou anotando, anota, acorda, levanta daí, ó, para de deitar. Tem gente que tá deitado com o celular assim, ó. Tá de olho aqui, tá de aqui olhando a televisão. Aí não dá, aí não vai. Olha para cá, larga o senta, pega o computador. O que eu quero que anota? Anota lá, lembrete. Ação e omissão humana pode ser da pessoa jurídica nos crimes ambientais, tá? Por quê? Você falando critério material, crime, ação, omissão humana. Aí, daqui a pouco, bagunça na prova a cabeça dele. Humana, então, pessoa jurídica não é humana. Dançou, se pensar assim. Pode, a pessoa jurídica responde criminalmente, principalmente, penalmente, principalmente lá nos crimes ambientais. Tá? Lembrete. Cuidado. Fica dormindo de touca aí, tá? Beleza? Então, beleza no critério material, pessoal? Sem critério material não tem dificuldade, né? Não tem. Critério material, se falar que para. Desiste. Vem comigo, vamos embora, vamos para outro. Pessoal, sempre o nome tem que ajudar. Sempre o nome vai ter que ajudar. Ó, critério legal. Professor, esse critério, ele é legal, ele é gente boa? Não, ele é legal, de lei. Tá? Não é porque ele é gente boa. Tá, entendi. Então, volta. E o critério? Pessoal, o critério legal. Critério legal. Quem é que define aí o conceito de crime no critério legal? Lembra? Quem é que define? Coloca. O critério legal, crime é aquele que a lei define como tal. Quem é que vai definir que é crime? Quem? A lei. Critério legal. Entendi. Entendeu. Agora você entendeu. Entendeu? Então, coloca. O conceito de crime para o critério legal, quem vai trazer para os senhores o conceito de crime e para as senhoritas é a lei. A lei que vai trazer esse conceito, tá? Então,
Crime aqui no critério legal, quem é que vai fornecer para vocês? É o legislador. Coloca aí. O legislador vai trazer esse conceito de crime, tá? Beleza? E aonde nós vamos buscar? Calma, sem pressa. Aonde nós vamos buscar esse conceito de crime? Primeiro, coloca aí. Você vai buscar esse conceito de crime lá no artigo 1º do Decreto-Lei, né? 3914 de 41. Já até falei em sala de aula desse decreto aí. Tá? Professor, eu vou abrir o Código Penal lá no artigo 1º? Não. Você vai abrir, coloca aí. Você vai abrir o nome disso aqui, ó. Lei de Introdução ao Código Penal. É lá que você vai... Ah, onde que fica? Antes do Código Penal. Ó, Lei de Introdução. Então, é uma lei que vem antes do Código Penal, que introduz algumas matérias que servem para o direito penal. Ah, Fê. É. Entendeu? Alguém está com o código aí? Duvido. Troco de nome. Troco de nome se tem neguinho com o código. Eu troco de nome. Hoje, dia do versário, eu troco de nome. Não tem ninguém. Tem que ter, galera. Tem que ter. Tá? Tem que ter o código. Tem que abrir. Já falei para vocês. Fica aí dormindo de touca. Volta. Vem com o pai. E lá, neste artigo 1º aqui, povo, olha o seguinte. Nesse artigo 1º, ele traz o quê? Considera-se crime a infração. Já falei isso em sala, vou repetir. Considera-se crime a infração penal, que é o gênero. Considera-se crime, ó. Já falou. Olha o que o legislador falou. Considera-se crime a infração penal, é o gênero. E aí ele começa a dividir a esfera, ó, que a lei comina pena de reclusão e de detenção. Ó, ele traz aqui para nós. Então, o quê? Crime é que tem pena de reclusão ou detenção. Beleza? Isso é o crime. Ele trouxe um critério aqui para nós aqui, legal. Quem está definindo é o legislador, que ele falou, olha, infração penal, crime a infração. Considera-se crime a infração penal, que é o gênero. É o gênero de quê? O gênero de crime, né? Dentro do gênero dessa infração penal está contido o quê? Cuidado. Está contido o crime e a contravenção penal. Está contido o crime e a contravenção penal. Cuidado. Já já nós vamos explicar. Ó, então, para o crime, vai ter sempre o quê? Reclusão e detenção. Pena de reclusão e de detenção. Professor, onde que eu vejo? Abre o Código Penal, vai, dá um tempo aí. Abre o Código Penal, vai lá no artigo 121. Primeiro lá, homicídio. Aí você vai lá, pena de... Ah lá, vai estar lá. Reclusão, né? Ah lá. Vai estar a pena e aí vai estar de reclusão. Pena de reclusão de quanto? Aí o outro lá, pena de detenção. Pena de reclusão, tá? Então tá aí. Para crime vai ter reclusão e detenção. E contravenção penal? É infração penal, aí a contravenção penal, volta aqui, que vários doutrinadores chamam essa contravenção penal de crime anão. Ó, crime anão, crime pequenininho, pituquinho. Crime Mitsu, anota aí. Ah, Mitsu, pequenininho. Crime Mitsu. Se ele vê isso aí, caralho, vai ficar gravado. Ei, crime anão. Meu Deus. Crime anão. Então, crime anão, tá? Crime anão. Volta. Crime anão, tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse trem saiu aqui, até perdi aqui. Crime anão. Então, aqui, crime anão seria aqui, chamado aí, para Magalhães Noronha, ele trouxe na doutrina, esse chamado aí para as contravenções penais, chamado aí de quê? De crime anão, tá? Crime anão. Então, olha aqui, volta. A infração penal, ela é o gênero. Quando falar infração, lá no churrasco que você estiver conversando, lá com o presidente, infração penal, aí se estiver falando assim, é crime, não tem nada a ver com discussão de que, pessoal, é infração penal. Aí, infração penal, você dá uma aula, ó, infração penal. Mas infração penal é crime? Não. Infração penal é o gênero, pai. Infração penal pode ser crime ou contravenção. Fala para mim, eu quero saber. Qual que você quer? Aí ele vai falar, pegar jogo do bicho. É uma infração penal, mas é uma contravenção penal. Você entendeu? Beleza?
E temos, como que você vai saber? Onde que está as infrações, onde que está aí as contravenções penais, professor? Está lá na lei de contravenções penais. Coloca aí, decreto-lei 3688 de 41. Lá está as contravenções penais, tá? Ai, tem contravenções penais. Fazer chave, micha lá, você entendeu? Construir essa chave para abrir porta, contravenção penal, tá? Jogo do bicho, contravenção penal, você entendeu? Então, é diferente. E os crimes? Os crimes, onde que eu vou achar, professor? No Código Penal, no Código Penal, já falo, no Código Penal, tá? No Código Penal tem os crimes e nas leis especiais aí também tem crime. Belezinha? E esse, ó, volta aqui de novo, perguntou ali, rapidão, mandar no chat ali. Ó, então, esse decreto-lei das contravenções está aqui, ó, decreto-lei 3688 de 41, tá? Beleza? Então, quando falar o gênero infração penal, é o gênero que dentro da infração penal, cabe o quê? Crime e contravenção. Vai depender da pena que analisar. Se for pena de detenção, de reclusão, é o quê? Crime. Se for pena simples, né? Prisão simples é o quê? Contravenção penal. Beleza? Ai, papi, tá? Então, a contravenção penal, cuidado. Magalhães Noronha trouxe aí, nessa doutrina dele, esse nome aí chamado de crime anão, tá? Crime é não. Crime é não. Crime é não. Tá? Crime pequenininho. Crime é não. Perguntaram aqui. Calma aí, pessoal. Pergunta, pessoal. Vão deixar para depois, mas eu já vou responder. Então, o gênero seria conduta. Não, o gênero, na verdade, o gênero é a conduta. Você não sabe. Você vai saber se é crime ou contravenção penal pela pena imputada a ele. Você entendeu? Se é pena de detenção de reclusão. Se falando, por exemplo, se você vê, lógico, um cara... Se você vê um homicídio, você vai falar, você já sabe que é crime. Mas se falarem só, teve um fato, ó, se falar, teve, ó, assim, ó, teve uma infração penal que foi combinada para ele, pena simples. E aí? Pena de prisão simples. E aí? Se falar pena de prisão simples, é o quê? É crime? Tem como? Não, isso é uma contravenção. Tá aqui, ó. Ó, se falarem para você infração penal e falar pena, aqui, ó. Se falar para você, ó, teve infração penal que combinou a pena isolada e pena de prisão simples. É isso. Está falando o quê? Prisão simples é contravenção. Ah, e teve infração penal que combinou pena de reclusão e detenção. O que é isso aí? Crime. Beleza? Então, sabemos aí, então, que temos, né? Dentro da infração penal, nós temos crimes e contravenções penais. Beleza, Ana? Então, beleza. Já sanou a dúvida dela aí, beleza. Tá? Então, nós temos aqui, Magalhães Noronha, como eu estava dizendo, trouxe esse nome aí, crime não, para contravenção penal. E também teve aí também outros doutrinadores que trouxe aí um outro nome, também chamado, anota aí, cuidado, crime liliputiano. Afe, que é isso, professor? Liliputiano. Olha, aí apelou. Mas também a doutrina traz esse nome aí, crime liliputiano. O que é isso aí? Esse aí, olha de onde que esse legislador foi buscar. Ele foi buscar lá de um desenho, primeiro era um livro. Livro é aquele Gulliver, você lembra? As Aventuras de Gulliver. Aí depois se tornou um desenho, depois se tornou um filme. Lembra? E aí, Gulliver era um jornalista. E aí ele pega e acaba saindo. Ô, produção, atende aqui, vai lá, fala, é o Hugo. Fala para ele que depois eu estou dando aula. E aí é o seguinte, ele desaparece e ele cai numa ilha. E essa ilha tem os moradores de lá, são a ilha de Lilliput, são pequenininhos, tá? Então aí ele foi buscar esse nome aí, crime liliputiano, lá desse filme aí, tá? Lilliput era o local, aí acabou, crime liliputiano. Também já viajou demais, tá? Então, a título de conhecimento aí, esse doutrinador trouxe esse denominar para contravenção crime liliputiano, tá? Que veio desse filme aí, As Aventuras de Gulliver. Belezinha? Dúvidas aí? Ninguém falou nada? Tchau. Então, bora. Volta. Olha isso aqui. Então, nós temos aqui, volta.
Então, nós temos, já sabemos aí que tem o gênero, obrigado, tem o gênero, temos o gênero de infração penal e a espécie nós temos crime e contravenção penal, né? Beleza. Então, não esqueçam aí que quando falar infração penal, né? Quando falar infração penal, nós estamos falando do gênero, tá? Para definir se é crime ou contravenção penal, você vai ter que saber qual foi a pena para ele combinado, tá? Se for reclusão e detenção, crime. Se for prisão simples, contravenção penal, crime anão ou crime liliputiano. Beleza? Pessoal, volta. Então, olha isso aqui. A diferença. E aonde que. Como que nós vamos achar? Além disso, olha isso aqui. Além disso, ó, e aí você vai entender agora. Aí, já falei mais ou menos para você entender como você faz a diferença, mas, tecnicamente, melhor ainda, coloca aí, que a diferença entre crime e contravenção penal, coloca aí, ela não é ontológica. Eu acabei de falar para vocês, mas eu vou explicar melhor. Essa diferença não seria ontológica, coloca aí. Não seria estrutural. Não é de natureza jurídica. Não, crime, não. Tá? Coloca aí. A diferença entre crime e contravenção penal não é ontológica, não é da sua essência, tá? Não é estrutural, não é natureza jurídica. Da onde que vamos tirar isso aí, pessoal? Coloca aí. Ambos, né, têm o mesmo gênero, infração penal. Ambos têm o mesmo gênero, infração penal. Tá? Mas aonde que nós vamos achar a diferença? Coloca aí. A diferença está onde? A diferença está no aspecto, coloca aí, quantitativo. Tá aí, eu já estou até, eu tinha adiantado agora tecnicamente, ó. Aqui a diferença está no aspecto quantitativo. Coloca aí. Quantidade de pena e qualidade de pena. Coloca aí. Quantidade e qualidade. Tá? Quantidade de pena. Sempre o crime terá uma pena mais alta. Tá aí, quantidade mais alta. E a contravenção penal? Ela vai ter uma pena mais baixa. Isso é quantitativo. E, a volta, e qualitativo? É a qualidade da pena. O que é isso? Para os crimes será o quê? Reclusão e detenção. Para os crimes, reclusão e detenção. E para a contravenção penal, prisão simples e multa também. Tá? Para os crimes também tem multa. Tá? Beleza? Dúvidas aí, galera? Tá? Não, né? Então, tranquilo. Então, a diferença entre crime e contravenção penal, você vai achar onde? A diferença está aí, aonde? Quantitativo e qualitativo. Tá? Então, você não vai buscar na estrutura, crime é... Não. Para. Acorda. Vai dormir de touca. Crime e contravenção vai ser no quê? Na quantidade e qualidade de pena. Quantidade de pena e qualidade da pena imposta para ele. Pai, E tome energético. Tem neguinho que vai brigar. Vai falar, não tome energético porque vai morrer no coração. Entendeu? Então, entendeu? Então, beleza. Volto. Agora, professor, e aí? Ele pode variar? Pode variar? Pode variar. Este conceito quem que vai criar? Quem é que cria? Acabei de falar, volta lá em cima. Quem é que cria esse conceito de crime? É o legislador. E aí o legislador, ele pode variar. Pode variar. Como assim variar? Olha um exemplo. Antigamente, você vê, antigamente aqui, ó, aqui, ó, arma de fogo, arma de fogo, essa cor dessa arma aqui tem um significado, azul aqui, ó, essa arma de fogo, antes a arma de fogo, o porte estava lá onde? Antes era contravenção penal. Era contravenção penal. A arma de fogo estava junto com o quê? Tá aqui, ó. Estava junto com a faca.
essa faca aqui, ó. Estava junto com a faca. Crime era, a contravenção penal era, ó, era faca, arma branca e arma também. Com o passar do tempo, começaram a querer endurecer. O que aconteceu? Coloca aí. Aí veio o advento dessa lei, ó, lá em 97, na lei 9434 de 97, né? Tinha aí o porte legal era de qualquer arma, né? E era contravenção. O porte legal era de qualquer arma. Aí com a nova lei, né? Com a nova lei, o porte de arma de fogo passou a ser punido como detenção. Ó, como detenção. O que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Então, se a detenção, ela tornou-se o quê? Crime, né? Então, ela sai da lei de contravenção penal e se torna crime. E aí veio o Estatuto do Desarmamento, né? O Estatuto do Desarmamento, e endureceu mais um pouco aí. E aí começou a colocar tipo de arma de fogo. Então, para a contravenção penal, tem porte legal? Tem. Qual é o porte legal? De outro tipo de arma, não arma de fogo. Pode ser outro tipo de arma, tá? Arma de fogo, ela virou crime. A contravenção ficou outro porte, outras armas. Beleza? E para a arma de fogo, saiu com uma lei diferente. Tornou-se crime. Saiu de prisão simples antes que era e foi para a detenção. Entendeu? Quem fez isso? O legislador, ele começou a endurecer um pouco, tá? Então, coloca aí que este conceito, critério legal, ele é variável, vai depender do legislador. Vai depender do legislador. Ele que vai definir, tá? Ele que vai definir, tá? Belezinha? Pessoal, e contravenção? Coloca aí, rapidão, só para vocês, isso aqui também, para lembrar. A contravenção penal, vocês já notaram que se você colocar numa escala, se você colocar numa escala de qual seria pior, a contravenção é a leve e o crime é o quê? É mais grave, né? Se colocar numa... o que é? Você prefere responder por contravenção ou por crime? Contravenção, que é mais leve, né? Então, você colocar. Então, a título de conhecimento, você coloca aí, a contravenção penal, coloca aí, as contravenções penais não são julgados na Justiça Federal, tá? Não são julgados na Justiça Federal, contravenções penais, tá? Não são julgados na Justiça Federal, tá? Agora, ela só é julgada na... Coloca aí, cuidado. Ela, via de regra. Se tem regra, tem o quê? Tem uma exceção. Via de regra, não são julgados na Justiça Federal, as contravenções. Os crimes já são... Tem crime na Justiça Federal e tem crime na Justiça Estadual, né? As contravenções, coloca aí. As contravenções, via de regra, não são julgadas na Justiça Federal. Via de regra, não. Agora é o seguinte, exceção. Somente serão julgados, né, pelo juiz federal as contravenções cometidas, né, por sujeito que detém foro de prerrogativa de função, tá? Aqui, se um juiz federal, por exemplo, ele pratica uma contravenção penal e ele tem o quê? Ele tem competência em razão da pessoa. Então, ele vai responder perante o quê? O tribunal do qual ele é vinculado, perante a Justiça Federal. Então, a pessoa que tem, ele está respondendo porque ele tem prerrogativa da pessoa dele. Ele vai responder a contravenção penal na Justiça Federal, tá? Via de regra, quem não tem essas prerrogativas em razão da pessoa, não vai pela Justiça Federal, só Justiça Comum, tá? Então, é isso aí, só para anotar, coloca aí. Já é também uma diferença entre contravenção e crime, tá? Porque o crime não, o crime pode ser Justiça Estadual ou Justiça Federal, tá? Pessoal, e aí? Você tá no churrasco e começou e de repente um maluquinho lá meteu, e o delito? E o delito? Você falou, nosso professor está falando, você falou o quê? Você falou infração penal. Vamos arrumar a sua cabeça que agora bagunçou. Você falou infração penal. Você falou
crime, e você falou contravenção. Ó, tem 3. E agora? E agora apareceu outro. Apareceu o quê? Delito. E agora? Meu Deus. E agora? Temos aí. Temos infração penal, temos crimes, temos contravenção penal e agora quarto, delito. O que é isso? Delito. Ai, ai, pai. Ai, pai, para. E aí, e delito? O que seria delito? Delito é o quê? Delito é contravenção, é crime, é outro? O que é? É outro patamar, delito? Coloca. Volta. E delito? Anota. Cuidado. Delito, coloca aí. No Brasil, delito é sinônimo de crime. Delito é sinônimo de crime. Anotem. Então, quando no Brasil falar em delito, sinônimo de crime. Delito, sinônimo de crime, não de contravenção penal. No Brasil, delito é sinônimo de crime. Tá? Então, não é que apareceu mais um. Ai, professor, infração penal é o gênero. Infração penal é o gênero. Abriu dentro da infração penal 2, crime e contravenção penal. E crime, coloca aí, barra delito. Crime barra delito. Ah, Fica dormindo de toco. Acorda, levanta. Beleza? Beleza, galera? Dúvidas? Dúvidas ou não? Não, né? Então, beleza. Taca-lhe pau. Pessoal, tudo certo. É isso aí. Ah, gurizão. 33. Tá bombando essa live, hein? Tá bombando. Eu acho que, ó, tá quase todo mundo aí, porque parece que a sala tem 40 alunos, né? 33, fechou. Só tem 32, né? Porque a outra tem... Minha namorada aí tá presente. Então a live ficou um pouquinho mais amorosa, viu? Cuidado. Volta. Olha isso aqui. E aí, volta aqui. Povo, beleza? Dúvidas aí? Então vamos. Pessoal, e agora? Ó, anote aí. Crime e contravenção penal, né? Sistema dicotômico, barra dualista, e sistema tricotômico. Pessoal, por quê? Acabei de falar. Delito é o quê? Sinônimo de crime. Por quê? Agora volta. O Brasil, anota aí. Agora você vai entender. O Brasil adotou o quê? Professor, tudo tudo é explicado. Ave. Tô aprendendo? Tá. Ai, que legal. Volta. Brasil adotou o sistema, coloca aí, dicotômico. Brasil adotou o sistema dicotômico. Que o quê? Dicotômico. Por quê? Porque o gênero infração penal, como já falei, subdivide em quê? Ele subdivide em crime barra delito é 1, viu? 2. Crime barra delito é 1, e contravenção é outro. Então, nós temos aqui infração, que é o gênero, e aí dicotômico dividiu em 2. De um lado temos crimes e delitos, do outro lado temos o quê? Contravenção penal. Tá? Por quê? Porque lá a título de conhecimento, coloca aí. Porque lá na França, lá na França, onde tem Neymar, joga bola, Paris, tá? Entendeu? Lá na França, lá adotou o sistema tricotômico. Tricotômico. Lá tem também infração penal, mas subdivide em 3. Lá é crime, delito e contravenção penal. Crime mais grave, delito do meio, contravenção, crime anão, pequenininho, crime mitsu. Tá? Beleza? Então tá aí. Beleza? Pessoal, mas olha aqui. Cola no pai. Vem. Chega mais a câmera aí. Ó, olha aqui. Mas olha o seguinte. Você já ouviu falar flagrante delito? Ai. Já ouviu falar? Dentro do nosso ordenamento jurídico tem aí flagrante delito. E aí? Não seria um terceiro, não? E aí? O Brasil não adotou o tricotômico? Não. Tricotômico. Quando fala-se flagrante delito,
flagrante delito, quer dizer que é flagrante só de crime, então quer dizer que não pode ter flagrante, a pessoa sem flagrante praticando uma contravenção penal? Ai, toma. E agora? Pode ou não pode? Pode a pessoa ser presa praticando uma contravenção penal? Pode uma pessoa ser presa praticando o jogo, cometendo o jogo do bicho, um flagrante delito? Ele pode ser presa? Não, professor, porque é flagrante delito, flagrante de crime. Pode? Volta. Cola no pai. Este nome, flagrante delito, ele ficou na história de uma forma, um uso, né, atécnico, mas acabou aí ficando. Então, quando ele fala flagrante delito, ele está querendo dizer flagrante de crime e flagrante de contravenção penal. Anotem. Então, o flagrante, quando está escrito lá, coloca aí, ó. Por exemplo, lá no artigo 5º, né? Artigo 5º, inciso 11º da Constituição Federal, inviolabilidade de domicílio, né? Quando o constituinte usa o termo flagrante delito, né? Ele está referindo a crime e contravenção penal, tá? Também lá no 301, né, /2 do Código de Processo Penal, espécie de flagrante. Quando fala flagrante delito, ele não tá quer dizer flagrante de crime. Ah, é só flagrante. Não, o flagrante delito permaneceu esse uso atécnico, né, mas acabou de uso uma expressão tradicional, fica até flagrante, a pessoa, fica feio, ó, flagrante de infração penal. É diferente, pai. Você chega na bandidagem e fala assim, você está preso em flagrante delito. Ah! Assusta já. Não vou. Vai, passa na cabeça dele, bora. Vamos para trás, palhaço. Agora, está preso em flagrante de infração penal. Cara, nem respeite você. A polícia vai até... Está preso em flagrante de infração penal. Vai falar, se liga, meu irmão. Sacou? Então, ó, até mais bonito, ó. Flagrante delito. Está preso em flagrante delito. Flagrante delito, pai. Olha a cabeça. Bico na... Pronto. Você entendeu? Então, ficou esse uso. Coloca aí uso até mais tradicionalmente, né? Essa expressão flagrante delito permaneceu no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Então, nós usamos o quê? O sistema dicotômico. Hoje temos, de um lado, crime e delito, tá? De um lado, crime e delito, e de outro lado, nós temos contravenção penal. Não mudou, tá? Sistema dicotômico Brasil adotou. Beleza? Explicadinho. Então, quando houver, não bagunça a cabecinha, não. Quando falar flagrante delito, é flagrante, não. Flagrante delito quer dizer flagrante. Você pode ser preso em flagrante de crime ou flagrante de contravenção penal. Não importa. Ah, mas ele... Epa, para, já expliquei. Fechou? Cola no pai. Vamos. Pessoal, aí o seguinte. E agora? E o 28? Ai, e o artigo 28? E o artigo 28? Cola no pai. Esse artigo primeiro trouxe para nós o quê? Já acabamos de falar que ele adotou o sistema, né, dicotômico, ou é crime ou contravenção penal, e colocou as espécies de pena, né? Nós temos pena de reclusão e detenção para crime, né? Ó, reclusão e detenção para crime. E para contravenção penal nós colocamos o quê? Infração, né? Penal, para contravenção é uma infração penal, porque prisão simples. Então nós temos só, de um lado, para o crime, detenção e reclusão, e para outro, para a contravenção, nós temos prisão simples. Só duas formas. Duas formas aqui, esse que eu estou te falando, duas formas divididas para crime e para contravenção. Duas formas de pena aí. Certo? E o 28? Por quê? O artigo 28, olha o que aconteceu. Os maconheiros, o maconheiro não vai preso mais. Ele só é encaminhado para a delegacia, ele é conduzido, chega lá, leva uns tapinhas na orelha, papapim, tá, dá uma chamada,
E aí acontece o quê? Marca para ele, faz um TSO e ele, tchau. Pé na bunda dele, tchau. E aí aconteceu o seguinte, o 28, anota aí. O 28, qual seria aí o conceito? Seria o quê? Por quê? Porque não tem, no 28, lê lá. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. É crime isso aqui? É uma contravenção penal? Se for crime, tem que ser qual pena para ele? Se for crime. Se o 28 for crime, tem que ser o pena de quê? Reclusão ou detenção. Se eu ler isso aqui, a pena, a advertência vai falar para o maconheiro, ô maconheiro, para de fumar, você, entendeu? Sua cabeça vai ficar lerdo, vamos falar com vocês, vai falar, hã? Aí você fala assim, perguntar para ele alguma coisa, ele vai demorar 3 minutos para responder ele, hã? Você fala com ele, ele tá olhando para frente para ele, o que você falou? Acorda, caralho. Vai advertir ele que se ele vai ficar bobado. Aí vai ou para ele uma prestação de serviço à comunidade, ou medida o quê? Educativa, né? Comparecimento a programas e cursos educativos. Isso seria pena para ele. Então tá fugindo do conceito adotado pelo Brasil. Presta atenção. Porque o Brasil, para o crime, adotou detenção e reclusão. Isso aqui não é detenção e reclusão. É crime, o 28. Aí o pessoal vai, então tá bagunçado esse trem. Esse 28, então, não é crime, né? Porque eu não tô entendendo. Porque não tem detenção e reclusão. É contravenção penal? É prisão simples isso aqui? Aí falou, ué. Aí veio o professor Luiz Flávio Gomes, que até faleceu agora semana passada, né? Mês passado. Que ele criou o LFG, deu aula, até eu tive aula com ele. Fera. O professor Luiz Flávio Gomes, ele veio da doutrina dele e falou, para lá, o que é isso aqui? Isso aqui não é nem crime, nem contravenção penal. É uma infração sui generis. Aí o povo, infração sui generis. Ó. E aí, que seria? Uma infração nhenhenhé, que não é crime, também não é, tá lá no meio. Aí, isso aí bateu aonde? Bateu lá no STF em 2007. Coloca aí. No caso de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. E aí? 28. Por isso que eu falo, 28 é crime ou contravenção penal? Ou sui generis, ou está no meio, ou não é nenhum dos dois. Para o Luiz Flávio Gomes, ele falou o seguinte, não, sui generis, está no meio. É o nhenhenhé, não é crime nem contravenção penal. Por quê? Porque ele não está no conceito de crime. Para ele não tem detenção nem reclusão e para ele também não tem prisão simples. E agora? Sui generis. Negativo. STF veio e falou, para lá. Artigo 28 da Lei de Drogas é crime sim. Tá? Então tá aí, é crime sim. Então por isso que o 28 é crime. O problema é que houve o seguinte, não foi que ele não tem uma pena, aconteceu um descarceramento. Não tem, é cárcere. Anota. Continua no conceito de crime, continua lá no conceito do artigo, né? Primeiro da Lei de Contravenções Penais. Por quê? Porque lá traz um conceito genérico. O problema é um conceito genérico para todos. Aí o seguinte, que aí a lei de drogas, que é uma lei especial, trouxe aí por artigo 28 aí, este seria aí o conceito de crime, mas o problema é o seguinte, colocou essa pena de advertência, né? Prestação de serviço e medida educativa de comparecimento, tá? Só houve o seguinte, tirou o cárcere, continua sendo crime e coaduna com o conceito genérico aí do artigo 1º da Lei de Contravenção, da Lei de Introdução ao Código Penal. Tá? Então, se perguntarem se é crime fumar maconha, sim. Vai preso? Não. Ah, viu? É conduzido? Cuidado com a palavra. Você é conduzido para a delegacia, chega lá, você vai assinar um TCO, já vai até marcar a audiência, né? Se for em Várzea Grande, a audiência vai ser até lá no nosso juizado, lá dentro da Univag, tá? E vai até eu que vou participar muitas vezes da audiência, vou lá acompanhar o aluno, vocês que vão participar lá do nosso NPJ, a maioria é dos maconheiros, que comparece lá, tá? E aí, pera lá.
para lá. Para lá, filho. Tem que parar. Obrigado pela presença, viu, prof? Tá aí a nossa coordenadora, que faz um trabalho excepcional, a professora Danusa tá aí presente. Passar de palmas para ela aí, viu? Obrigado, Danusa, por tudo aí, tá? Para lá. E aí, contravenção. Obrigado, viu, Danusa, pela participação. Galera, a Danusa compareceu aí, desejou aí, deixou um abraço para todos os professores, para o aluno. Obrigado, viu, professora? Tamo junto, é nóis, sempre junto. Bora. Cair para cima. E aí, calma aí. Ah, sim. Calma lá. Aí teve uma pergunta aqui que é contravenção penal. Olha lá. Olha, ferrando. Volta. A Bia perguntou aqui. Contravenção penal, né? Contravenção penal são sempre de ação penal pública incondicionada? Não. Depois... É foda, né? Então, temos aqui a pergunta da Bia, que trouxe aqui que contravenção são sempre de ação penal pública incondicionada. Essa pergunta nós teríamos que remeter também para processo penal, tá? Mas não, tem contravenção penal que precisa, e ação penal pública condicionada aí à representação, tá? Não sempre, sempre. Agora, tem doutrina aí que vai dizer diferente, tá? Mas, não, tem contravenção penal que é de ação penal pública condicionada à representação, tá? Precisa da representação aí do ofendido aí, tá? Belezinha? Ó, um beijo para você também, meu amor. Ó, volta. Pessoal, então nós temos aqui com o artigo 28, que o artigo 28, temos aqui que o artigo 28 não seria, então, seria no conceito de crime, né? Se estaria no conceito de crime, né? Da lei de introdução ao Código Penal, sim, porque a lei traz um conceito genérico. E essa lei especial apenas houve o quê? Continua sendo crime, mas houve o quê? Um desencarceramento. Beleza? Então, bora. Volta. Pessoal, aqui, critério legal, então, critério legal, critério legal, o critério legal, então, terminamos o critério legal. Critério legal que define como tal, né, a lei que define como tal o conceito de crime. Belezinha? Volta. Agora nós vamos entrar, coloca aí, no critério formal, analítico ou dogmático, tá? Critério formal, analítico ou dogmático, tá? Critério formal, analítico ou dogmático. O terceiro critério material, critério legal, e o terceiro, critério formal, analítico ou dogmático. Pessoal, agora o seguinte, anotem, cuidado, que esta aula aqui, inclusive, ela tem que ser assistida, ou o pessoal tem que assistir, para passar para a aula que a outra turma já assistiu, tá? Então, elas estão ligadas. Por quê? Porque aqui nós vamos falar aqui no conceito, nesse conceito formal, que para a outra aula é extremamente importante. No sentido de que, nesse conceito, coloca aí, e o conceito formal? Conceito formal, analítico ou dogmático. O que é isso aqui? O que esse conceito traz para nós? Coloca aí. O conceito formal é aquele que leva em conta a estrutura do crime. Coloca aí. Leva em conta a estrutura do crime. Leva em conta a estrutura do crime. O que é isso? E aí, essa estrutura do crime, quem é que criou essa estrutura do crime? Coloca aí. Quem é que vai criar essa estrutura do crime? Coloca aí. São algumas posições doutrinárias. É a doutrina que vai criar essa estrutura do crime que eu já vou falar. Então, esse conceito formal,
é criado pela estrutura do crime. Quem é que cria essa estrutura do crime? Coloca aí. Posições doutrinárias. Tá? Posições doutrinárias. E essa doutrina, ela traz o seguinte, ela traz uma estrutura do crime, sim, quadripartida, 4 elementos. Ele fala o seguinte, ó, o conceito para ser crime, ele vai ter que ter 4 elementos. É a quadripartida. A outra doutrina faz o seguinte, não, para ser crime, ele tem 3 elementos. Beleza? Aí outra doutrina, ela vai trazer um outro conceito de crime, fala assim, é bipartido. Conceito de crime precisa de ter 2 elementos. Então, foi a doutrina que trouxe essa estrutura, tá? Esse conceito formal vai depender aqui da doutrina que for adotada aqui. Essa doutrina criou um conceito de crime para quadripartida, falou, ó, crime precisa ter 4 elementos. Tripartida, 3 elementos. E bipartida, 2 elementos, tá? Vamos falar de uma por uma aí, tá? Então, esse conceito formal vai depender da estrutura do crime. O que é isso? Ó, olha o seguinte. Para essa doutrina quadripartida, ela falou o seguinte, para ser crime, ele vai ter que ter 4 elementos. Para ser crime, vai ter que ter fato típico, ilícito, culpabilidade e punibilidade. Ó, para essa doutrina, ele trouxe que crime teria que ter 4 elementos. 4 elementos: fato típico, ilicitude, culpabilidade e punibilidade, tá? Para essa doutrina. Essa posição, coloca aí, foi defendida por quem? Essa posição foi defendida por Giulio Battaclini, na Itália, e por Basileu Garcia, no Brasil, tá? Giulio Battaclini, na Itália, e por Basileu Garcia, no Brasil, tá? E essa posição, galera, essa posição quadripartida, dizendo que o crime teria que ter esses 4 elementos, fato típico, ilícito, culpabilidade e punibilidade, ela coloca aí, ela foi muito criticada. Pessoal, anote por enquanto que é fato típico, ilícito, culpável, nós vamos ver lá para frente. Anota só os elementos, dizendo que o crime tinha que ter fato típico, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Para esses doutrinadores aí, que defendia essa posição, Giulio Battaclini e Basileu Garcia, no Brasil, Júlio lá na Itália, e Basileu no Brasil, o crime tinha que ter 4 elementos, tá? Agora, coloca aí. Essa quadripartida recebeu muitas críticas, né? Dizendo que, qual foi a crítica? Foi lá na punibilidade, até anotei aqui. Outros doutrinadores diziam que a punibilidade não era considerada elemento do crime. Não precisava da punibilidade para ter o crime, tá? O crime existia sem a punibilidade, tá? O que eles falavam? Olha, a punibilidade, o crime precisa só é fato típico, ilícito e culpável. A punibilidade, coloca aí, a punibilidade, punir, o Estado punir, era apenas o quê? Uma consequência do efeito do crime. Era um reflexo do crime, tá? Em outras palavras, coloca aí. Somente com a prática do crime é que surge o direito de punir do Estado, tá? Então a crítica, e essa crítica era tão verdadeira por quê? Pessoal, pensa, para ser crime precisa ter a punibilidade? Depois nós vamos ver lá na próxima aula, vocês vão entender mais ainda. Ó, fato típico, ilícito e culpável.
era tripartida. A punibilidade não é dentro, não precisa da punibilidade para existir o crime. Que ele falava, não, a punibilidade é reflexo. Depois que ele comete o crime, fato típico, ilícito, culpável, depois surge para o Estado o direito de punir. Olha aí. Então, essa foi a crítica dessa posição quadripartida. Ela recebeu muitas críticas aí, tá? Recebeu muitas críticas esta posição, falando que a punibilidade não precisava integrar o elemento do crime. Belezinha? Tá? Então, assim, vamos dar um exemplo aqui. Olha o exemplo. Um homem, né, com muito ciúme da mulher, o que ele faz? Tava ciúme da esposa, tá? O que ele faz? Ele vai e mata a esposa. E aí? Mata a esposa. Ele pega e dá um tiro na cabeça dela. Bum! Tava com raiva, com ciúme, não sei o quê, né, shortinho pra lá, não veste, vou, foi na festa, voltou com short, não sei o quê, começaram a brigar, blá, 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 bum! Tiro na cabeça da mulher. Matou. E aí? O que ele cometeu? Tá? O que ele cometeu? Um homicídio, no caso aí, feminicídio, né? O feminicídio. E aí, o que ele... Fato típico, certo? Ilícito, tá? E o quê? Culpável. Fato típico. Então, dentro desse fato que ele cometeu, tem o fato típico, certo? Fato típico penal. Ilícito contra. O fato dele é contra a norma, ilícito. 2, né? E o terceiro, ele é culpável? Ele é culpabilidade? Ele é imputável? Sim, culpabilidade está presente. 3. E aí? Então, os 3 elementos, ele cometeu o crime, certo? Vai surgir desses 3 elementos, né, o direito de punir do Estado. Que é o quê? A punibilidade. E se ele se mata? Ele pega, ó, dá um tiro, ele pega, ó, mata a mulher, presta atenção, ele mata a mulher e se mata. E se mata depois. O crime deixou de existir? Por quê? Ó, vai deixar de existir o crime? Por quê? Olha o seguinte, porque ele cometeu um fato típico, ilícito, culpável, aí ele se matou. Ó, a partir do momento que ele se matou, o Estado não vai conseguir punir ele. Está extinta a punibilidade dele. E se está extinta a punibilidade dele, deixou de ser crime, vai acabar o crime. Ele não vai ser o quê? Punível. Mas o crime permaneceu. Ele só não vai ser punido. Por quê? Porque ele se matou. Porque se ele fica vivo, ele é punido. Tá aí. Se você fizer esse caminho para frente e deixar ele vivo, você vai falar, não, o elemento do crime é punibilidade. Não! Ó, a partir do momento que você mata ele, não vai desaparecer o crime. O crime vai continuar. O problema é o seguinte, que extingue a punibilidade dele, vai desaparecer porque ele se matou. Mas o crime, tá? Permanece o crime. Só ele não vai, o Estado não vai conseguir punir ele porque ele se matou. Tá aí essas críticas que levaram à quadripartida, dizendo que a punibilidade não integrava o elemento do crime. Belezinha? Então tá aí essa quadripartida. Então o conceito de crime aqui é formal, criado pela doutrina, principalmente quem defendia, né, é o Gílio Battaclini e Basilieu Garcia no Brasil. Esses dois defendiam aí que era quadripartida, que o conceito de crime, o crime precisava desses 4 elementos, tá? E aí as outras doutrinas, né, as outras posições debatiam falando que não precisava deste último. Aí é briga doutrinária, dizendo que não precisava da punibilidade. Belezinha, que a punibilidade recebeu várias críticas, né? A punibilidade, né, não integrava o elemento do crime, tá? Essa posição perdeu sentido quando faleceu esses 2 doutrinadores aí. Belezinha? Morreu junto com eles aí, tá? Belezinha? Então, beleza. Aí, dentro desse conceito formal, temos o quê? Então, olha aqui, volta. O conceito formal, então, dependendo da estrutura, para a quadripartida, ele falava, ó, crime precisa de 4 elementos. E a tripartida? Tripartida, crime precisa do quê? De 3 elementos. Sério, professor? É, tripartida.
3 elementos? É, 3 elementos. Por quê? Porque é tri. Entenderam? Ah, vê não, professor. Tá, vou desenhar. Ó, volta. Então, a tripartida. Então, a tripartida já veio e falou o seguinte, ó, para lá. Para lá. Vou falar uma coisa para vocês. Tem nada de 4 elementos aqui, não. Tá? Já criticou lá. A tripartida falou o seguinte, porra nenhuma de 4 elementos. Para ser crime, precisa só de 3 elementos. Aí, ó, já criticou a 4. A de 4 elementos. Falou 3 elementos. Fato típico, ilícito, culpável. Não precisa do quarto. Aqui, para ser crime, o conceito de crime para ser crime para nós, precisa só dos 3 elementos. Fato típico, ilícito e culpável. Tá? Então, coloca aí. Quem defendia essa posição aí? Quem defendia essa posição? Quem defendia essa posição? Essa posição tripartida, pessoal, é defendida. Depois anota aí que lá na próxima aula nós vamos ter que explicar o que é sistema clássico e sistema finalista. Tá? Então, essa posição tripartida era defendida pelo sistema clássico. Tá? Essa posição eram defendidas, né, pelo sistema clássico. A sistema clássico. Essa posição, tá? Sistema clássico. Quem que eram os expoentes do sistema clássico? Coloca aí. Sistema clássico aí, pessoal. Nelson Hungria, Magalhães Noronha. Aqui nós estamos falando no Brasil. Na aula que vem, nós vamos ter que demonstrar, e aí, produção? Na aula que vem, nós temos que demonstrar de onde surgiu o sistema clássico. Por enquanto, nós estamos falando só da doutrina. Quem defendia aqui é esse sistema clássico, tá? Sistema clássico aqui no Brasil, Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Aníbal Bruno, Costa e Silva. Aqui era o seguinte, a posição aqui, ó, falava o seguinte, crime para os clássicos, crime era tripartido, tá? Crime era tripartido. Beleza? Então, crime tinha 3 elementos para os clássicos, tá? Beleza? Então é o seguinte, pessoal. Agora eu quero que vocês anotem o seguinte, porque isso aqui vai incidir lá na outra aula. Por quê? Olha o seguinte. Porque para os clássicos, para quem era clássico, para quem era adepto ao sistema clássico, crime para quem era do sistema clássico, anota. O conceito de crime era obrigatoriamente tripartido. Então é o seguinte, quem era clássico era obrigatoriamente ser tripartido. Quem era adepto do sistema clássico, nós vamos falar na próxima aula, quem é adepto do sistema clássico, obrigatoriamente tem que ser tripartido. Quem era adepto do sistema clássico, obrigatoriamente tem que ser tripartido. Ele falava o seguinte, ó, eu sou clássico, então eu sou da doutrina clássica aqui. Eu, então, entendo que o conceito de crime tem 3 elementos. Fato típico, ilícito, culpável. Tá aí. Tá? Quem era adepto à doutrina clássica, obrigatoriamente tinha que ser tripartido. Anota isso aí que isso aí vai para outra aula, vai precisar. Tá? Agora, existia outra doutrina. Os clássicos, ó, presta atenção. O clássico, né, que, ó, o nome já fala, clássico era os antigos, depois veio uma outra doutrina, sistema finalista, tá? Próxima aula nós vamos ver sistema clássico, neoclássico e o finalismo, ó, nessa ordem, clássico, neoclássico e finalismo. A outra doutrina, ou sistema finalista, que é a próxima aula que nós vamos falar, os finalistas, a galera do finalismo, ou ele podia ser tripartido, ou ele pode ser bipartido. Olha aí. O sistema finalista, ele podia ser adepto ao... Ele falava que tinha... Ó, era o seguinte, tinha finalista
César Roberto Bittencourt, coloca aí, César Roberto Bittencourt, Luiz Regis Prado, Rogério Greco, Guilherme de Souza Nutti, são adeptos aí, aqui na doutrina brasileira, são adeptos ao quê? Ao tripartido. Eles são finalistas, mas eles são tripartido. Agora, tem outros doutrinadores que são o quê? São adeptos também ao finalismo, mas eles são bipartido. Olha o seguinte, tá? São bipartido. Tá? Vocês vão entender a próxima aula quando nós vamos falar dos sistemas. Tá? Então, o que eu quero que vocês guardem por enquanto? Quem é clássico, obrigatoriamente tripartido. Tá? Quem é finalista, né? Quem é finalista do finalismo, tá? De Hans Kelsen, Hans Belsen, ele é tripartido ou bipartido, tá? Quem é clássico bate no peito e fala, sou tripartido, ok? Beleza? E quem é finalismo, ele pode ser tripartido ou pode ser bipartido. Como se fosse no futebol. Exemplo de futebol. Você sabe que aqui no Brasil tem vários clubes. Nós temos aí Flamengo, que é outro patamar, não tem? Temos. Aí eu vou pegar o Greminho, de certas pessoas, Greminho. Aí temos o Flamengo. Quem é flamenguista clássico, bate no peito e fala, eu torço para a seleção brasileira, que é do Brasil, né? No Brasil temos vários clubes, não temos? Flamengo, Grêmio, Vasquinho, Corintiano, Prego, vários. Só, vamos falar, Flamengo, tripartido. Ele torce para quem? Seleção brasileira, ele honra, ele é clássico, torce para a seleção brasileira. Aí já vem o finalismo. Finalismo é o quê? O finalismo já é ou ele pode torcer para a seleção brasileira, ou, eu sou bipartido, torço para Argentina. Entendeu? Dessa forma. Tem gente do finalismo que torce para a seleção brasileira, tripartido, e tem gente que torce para, que é também daí, né? E torce para o bipartido, que torce para a Argentina. Mais ou menos assim. Tá? Então é o seguinte, quero que vocês guardem. Quem é do sistema clássico, obrigatoriamente tripartido. Quem é adepto do sistema finalismo, ele pode ser tripartido, entender que o crime tem 3 elementos, ou ele pode ser bipartido, que o crime só tem 2 elementos. Tá? Nós vamos falar já aqui. Tá? Beleza, então? Então, o conceito formal analítico de crime, temos aí que é a estrutura, então já falamos quadripartido, tripartido e bipartido. E bipartido, povo? Bipartido. Agora, para esses doutrinadores aqui, não é possível. Para esses doutrinadores aqui, o conceito de crime seria que precisava de quê? Crime possui, para esse bipartido, crime só tinha o quê? 2 elementos. Coloca aí. Brincadeira, hein, produção? Desligou o ar, cara. Então, para o bipartido, o conceito de crime só tinha 2 elementos. Tá? Olha aqui que aqui o bipartido falando. Nós vamos aprofundar isso aqui quando falar de sistemas. Ó o que o bipartido falava. O bipartido ele tira, né? Ele tira a culpabilidade aqui, ó. O bipartido tira a culpabilidade e fala lá que a culpabilidade não integra os elementos do crime. Para quem é bipartido, acabei de falar, lembra? Que é do finalismo também, bipartido, que pode ser finalista também, ele diz que o crime, que o conceito de crime é só fato típico ilícito. Olha aí. Tá? Então coloca aí. Ele fala o seguinte, que para esta corrente, a culpabilidade não seria elemento do crime, não integra os elementos do crime. Tá? A culpabilidade. Nós vamos ver próxima aula isso aí. Vamos aprofundar isso aí. Então, para aqui o bipartido, ele fala o seguinte, fato típico ilícito. E a culpabilidade? A culpabilidade, aniversário é Freud. A culpabilidade, né? A culpabilidade, e seria o quê? Pressuposto de aplicação da pena para o bipartido, tá?
para o bipartido. Agora quero que vocês anotem o seguinte aí. Então, lembra que eu falei ali? Falei ali que o finalismo, ele podia ser o quê? Ele podia ser, finalismo pode ser, tem gente que é bipartida, né? Ou tem gente que é tripartida, né? Para o fim, quem é finalista ali, ó, finalismo, para quem é do sistema finalismo, ele pode ser bi, ele pode falar, ó, crime, tem gente que é bi, né, que fala o seguinte, que nós vamos falar. Tem gente que fala assim, ó, o crime é fato típico e ilícito. Ele é finalismo, mas ele fala, ele é bipartido. Ou tem gente que é finalismo e é tripartido, que fala, não, o crime é fato típico, ilícito e culpável. O finalismo, pessoal, finalismo bi, essa doutrina bi, finalismo, anota aí, é uma criação brasileira, olha aí. O finalismo todo do Brasil, do mundo, o finalismo todo do mundo, criado lá por Hans Welze, lá na Alemanha, o finalismo, tá? Ele começou pela tripartida. Aí o Brasil aqui, o Brasil criou aí o finalismo bi. Olha, quem criou? Coloca aí. Quando fizeram a reforma, né? Parte geral do Código Penal, foi o professor aí, René Ariel Dott, do Paraná, tá? Quando ele estava escrevendo um artigo científico dele aí, sobre o fenômeno do incesto, né? A obra O Incesto. E aí ele fez o quê? Ele entendeu que era apenas fato típico e ilícito. Olha o seguinte. E aí teve vários doutrinadores do Brasil que seguiu essa doutrina. Quem? Coloca aí. Damásio de Jesus, também faleceu, também deu aula para mim. E Júlio Fabrini Mirabete. Esses eram os dois expoentes aí. Ele era os dois expoentes aí do finalismo bipartido aqui no Brasil, tá? Por quê? Olha o seguinte, o que ele analisou. Olha o seguinte. Ele pegou o Código Penal e viu lá, olha o seguinte. Ó, ele viu o seguinte. Lá no título 2, tá vendo? Lá no título 2 do crime, aqui, ó, título 2 do crime, ó, Código Penal fala em fato típico ilícito aqui do crime. Aqui dentro do título crime, o Código Penal fala só apenas do fato típico ilícito. Tá? Aqui. E aí, ele, dentro aqui, ó, então dentro do crime, do título do crime, aí ele fala do crime. Então, dentro desse título do crime, ele só fala em tem fato típico ilícito. Beleza? Beleza. E quando ele vai para o outro título 3, do outro título 3, ele fala lá, ó, da imputabilidade penal. E a imputabilidade penal é o primeiro elemento, né? É o primeiro elemento principal da culpabilidade. Então ele fala o seguinte, olha, você está vendo aqui, povo? Você está vendo o Código Penal aqui, nosso Código Penal brasileiro, ele está dizendo só que o crime é bipartido, só está falando fato típico e ilícito. Na hora que ele vai falar da culpabilidade, está no outro título, então não está junto com o crime. Está aí. Criou o finalismo bipartido. René Dott. Dott fez essa análise no Código Penal na reforma, na parte geral. Ele falou, para lá, não é tripartido finalismo, não. Não é a posição tripartida, é bi. Por quê? Olha o seguinte, no título 2 do crime, só fala de fato típico e ilícito. Tá aí, crime, então, é fato típico e ilícito. E a culpabilidade? Não, para lá. Tá no outro título, no título 3, lá na imputabilidade penal, tá? Quando lá está falando da imputabilidade penal, lá a imputabilidade penal é o primeiro elemento da culpabilidade. Então, a culpabilidade está fora do elemento do crime. Está lá, ó, não está dentro do título 2 que fala do crime. A culpabilidade está fora. E aí, daí, ele criou aí esse finalismo bipartido. Tá? Esse finalismo bipartido, coloca aí. Bipartido. Teve como expoente aqui no Brasil, Damásio de Jesus, Júlio Fabrini Mirabete. Vamos ver aí, curso da Damásio, tem bastante livro aí do Júlio Mirabete, são tops também. Tá? Beleza? Então, o Código Penal, anota aí, pessoal. Mas o Código Penal, lembre, o Código Penal, o nosso Código Penal brasileiro, anota, o nosso Código Penal é o quê?
finalista, tá? Nosso Código Penal é finalista, não é clássico, viu? É finalista, tá? Então, nós temos aí, anota aí, doutrinariamente, né, falando, existe mais autores alinhados à posição tri. Então, se você pegar várias doutrinas aí que você vai comprar, vai estudar, vários vão trazer a posição tripartido, viu? Anota, tripartido. Só lá no... exceção nós temos no estado de São Paulo, viu? O estado de São Paulo é justamente por causa disso. Lá tinha o curso do Damásio, tem outro... Lá em São Paulo, é maioria bipartido. Mas aqui que isso importa? Não vou falar agora, apesar de... Não importa nada. Por quê? Coloca aí. Isso é mais doutrina. Depende. Eu vou ser o quê? O que você quiser. Você analisa, pega seu livro, estuda, ou de repente você inventa uma outra teoria, outro sistema. Analise e acha qual que você quiser, estuda por qual que você gostar. Você entendeu? Ah, mas e o STF? O STF não tem posição. STF não é bi, não é tri, não é nada. Tá? Por quê? Porque isso é muito teórico. Anota aí, STF não tem posição. Isso é muito teórico, isso é doutrina, isso é debate. Ah, vamos ficar... É que estrutura que aqui, uma historinha caixinha de fósforo. Tá? Aula que vem, quando nós falamos do sistema, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Então, essa aula aqui, você já tomou uma preparação, você já deixou aqui a sua pulga atrás da orelha, na outra aula vai casar tudo, você fala, agora, cara, eu sou o quê? Sei lá, se é bi, se é tri, você escolhe. Tá? Beleza? Então, coloca aí. Pessoal, agora eu quero só trazer um negócio para vocês aqui. Ó, algumas doutrinas aí vai trazer para vocês aí. Então, já entenderam que esse posicionamento bipartido, finalismo, bipartido foi criado aqui no Brasil, né? E o resto, o finalismo, na verdade, a base dele é tripartido. Hans Welser criou ele, né? Hans Welser criou ele no tripartido, tá? Aí o seguinte, anota aqui. Algumas doutrinas vai trazer essa palavra aí, anota aí, antijuridicidade. Algumas doutrinas vai trazer aí antijuridicidade. Vamos ter que falar disso aqui. Ai, professor. Algumas doutrinas vai trazer aí antijuridicidade. E aí, o que é isso aí? Olha aí. Antijuridicidade, olha aqui, ó. Antijuridicidade. Para e pensa. Antijuridicidade. O que é isso? Antijuridicidade, tá aqui, ó. Ilicitude, tá? Seria isso aqui, ó. Fato típico e antijurídico. Vocês já vão ver isso aqui. Fato típico e antijurídico. Então, volta. Vamos ver se está certo essa expressão? Ó, antijuridicidade é sinônimo de ilicitude. Antijuridicidade seria sinônimo disso aqui, ó. Ilicitude, tá vendo? Fato típico e ilícito. Seria fato típico e antijurídico. Antijurídico, ó, volta. Então, antijuridicidade é sinônimo de ilicitude? Está certo essa palavra, antijuridicidade? E tem doutrinador que critica, que que vai mostrar que antijuridicidade não seria uma palavra recomendada de utilização. Por quê? Olha na essência. Volta. Olha isso aqui. Ó, vocês viram lá no começo, não sei se já viram ou estão vendo, lá no começo do seu curso, a hora que vocês foram falar de fato jurídico. Viram o que é fato jurídico? Lembra que vocês viram? Ah, professor, não vi. Então vai ver agora. Ah, eu vi, então recorda. Voto. Ó, lembra que nós vimos que fato jurídico, né, pode ser fatos jurídicos naturais. Ah, professor, raio é o quê? É um fato natural. Mas é jurídico? É jurídico. Porque se cai um raio, alguma coisa vai gerar juridicamente. Se cai um raio numa indústria, se rebenta lá alguma coisa, é um raio, rebentou uma represa, começou pelo fato natural, mas vai ter um fato jurídico. Vai gerar, é um fato jurídico e vai ter natural. E a responsabilidade vai ter alguém que vai ser responsável por esse fato aí. Ah, mas é natural. Vamos ter que buscar quem será o responsável. Alguém vai, se cair um raio, explodir. Ah, você pode ver. Você vai querer sempre. Gera um fato jurídico. Agora, se alguém vai ser responsável, não tem que procurar. Aí o judiciário que vai decidir. Você pode ver quando cai um raio
estoura a rede elétrica, você fala, ah, minha energia, queimou minha televisão. Aí o que você quer? Ah, eu quero mover ação contra a rede de energia elétrica, porque queimou minha história. Vai falar, ah, você não está usando aqui aquele filtro lá, não sei o quê, fusível, vai ser aquilo. Aí você pode até buscar o judiciário. Se você vai ganhar, é outra história. Mas gerou um fato? Gerou um fato. É um fato natural? É. Mas lá na essência ele é um fato jurídico. Tá? Desce. Então nós temos um fato jurídico que ele pode ser natural, que aí é involuntário, a natureza, raio, vento, pode ser, não pode? Pode. Beleza. Agora descemos. E pode ser voluntário. O fato jurídico pode ser voluntário, não pode? Pode. E aí depende do quê? Aí o voluntário vai depender de uma ação humana. Ah, é aqui que nós estamos. Volta. E aí o voluntário depende da ação humana. Certo? E aí, esse voluntário ele vai subdividir em dois, pai. Cola aqui, vem. Ei, vai dividir em dois esse voluntário. Ele vai ser ilícito ou, né, ele vai ser ilícito para baixo ou lícito. Certo? Ó, pode ser lícito, né? Vou dar um exemplo aí, pode ser contratos. Contratos, e aí? Lá o direito civil, chato, direito civil, não sei o quê, pode ser lá, ó. Não pode? Lícito. Pode ser lá, contrato, por exemplo. Um ato voluntário de seres humanos que decidiram fazer um contrato de compra e venda. O âmbito aqui, se for discutir, não pagou, vai para a esfera civil, e é um ato voluntário e lícito. Contratos. Pode? Pode, beleza. E aí descemos, a conversa nossa está aqui. E ele pode ser o quê? Um ato voluntário e, no ser humano, um ato voluntário e lícito. E aí nós temos esse lícito, temos no âmbito penal, tá? No âmbito penal, que é o quê? Âmbito penal, crime. Vou dar um exemplo. No âmbito penal, crime, né? E extrapenais. Pode ter ilícito? Pode, né? Penais. Agora volta. Como é que você quer falar? Olha isso aqui. Se é ilícito, como é que, ilícito. Se é ilícito. Como que você quer falar que ele é ilicitude, ilícito, é igual ao antijurídico? Ilícito, ele é, volta, faz o caminho inverso aqui, ilícito, voluntário e jurídico. O ilícito, ele é um fato jurídico. O ilícito, ele é um fato jurídico. Não tem como você falou antijurídico. Ele não é antijurídico. O ilícito, ele é um fato jurídico voluntário ilícito. Você está vendo que essa expressão antijurídica a doutrina está criticando. Cuidado quando você pegar uma doutrina e está falando fato típico e antijurídico. O ato, né, ilícito, voluntário, ele é um fato jurídico. Então não tem como ser antijurídico. Voltou? Colou? Pegou? Sacou, mano? Então volta. Prefiram falar fato típico ilícito, tá? Ilicitude, tá? Cuidado com a doutrina que está trazendo para vocês aí, estão falando aí para vocês, antijurídico. Errado. Não é recomendado, tá? Tá aí provado nessa tabelinha que lá no ilícito, na sua essência, o fato ele é jurídico. Não tem como ser antijurídico. Não, ele é jurídico. Fato jurídico, depois ele é voluntário, e aí voluntário ele é o ato voluntário ilícito. Então, ilicitude está aqui, tá? Então, se você fazer o caminho inverso, não tem como ser um fato ilícito antijurídico. Não, tá? Ilícito, ele é um fato jurídico. Não tem como ser antijurídico. Beleza? Pessoal, belezinha? Dúvidas? Pessoal, tá aí. Falamos dos 3 critérios para a aula de hoje, tá? Vamos ver quantas horas falamos aqui sem parar e fala demais, nhenhenhé. Quantas horas deu? Tá. Vamos fazer o seguinte, agora que temos aqui, né? Tem aqui 32. Pessoal, colocam aqui
Quem está presente, vai lá no chat, coloca presente lá, olha o nome, pode colocar presente. Vou aguardar para finalizar a gravação, tá? Pode colocar presente aí, todo mundo aí. Quem está presente, coloca o presente. Eu vou aguardar. Presente, isso. Presente. Deu aí? Gabriel, beleza. Então a galera põe todo mundo presente aí. Isso aí vai ajudar bastante, hein, galera? Quem está presente aí. Todo mundo colocou presente aí, eu vou finalizar a aula e aí vou abrir as perguntas. Só para não finalizar, na verdade, é gravação. E aqui nós continuamos aqui, quem quiser falar. Belezinha? Beleza? Todo mundo já colocou presente aí? Então, beleza. Vou interromper. Roseli, Gabriele. Coloca aí, galera. Tá vendo? Ó, se não colocar aí, tem neguinho que, tô dormindo, bebezinha, fica aí dormindo de touca. Então tá. Eu vou finalizar a gravação aqui e vou abrir as perguntas para quem quiser falar, quem quiser perguntar. Belezinha? Pessoal, então